O tema da live de hoje é o seguinte: ser revolucionário é bom? Por quê? Porque, via de regra, quando nós escutamos uma palavra, ela já vem com uma carga inteira de significados, né? Então, por exemplo, quando você escuta a palavra amador, então você pode, desde considerar aquela palavra amador como uma palavra de alguém ingênuo, de alguém que está começando agora, como também você pode usar essa mesma palavra para identificar, por exemplo, alguém que se presta a fazer um serviço, né, engana a pessoa pelo seu amadorismo e causa um grande prejuízo. Então você já tem uma carga negativa, pesada na palavra amador. Com a palavra revolucionário, acontece a mesma coisa que acontece com todas as palavras. Quando eu penso em algo revolucionário hoje, falou revolucionário, a ideia é a ideia de coisa boa. Por quê? Porque todo mundo, a nossa época, ela padece de um negócio chamado cronocentrismo. O que é o cronocentrismo? Veja, cronos, tempo, centro, centro, né? Então, o que seria o cronocentrismo? É imaginar que o centro da história, que o apogeu da raça humana, que tudo que há de melhor, mais belo, mais puro no mundo está acontecendo agora. Então, tudo que a gente tem agora é o mais importante, é melhor, é mais eficiente, é mais correto do que o que vinha antes. Veja, essa ideia da percepção do tempo como com progresso inexorável, ou seja, quanto mais o tempo caminha, mais as coisas vão melhorar, e sem nenhum questionamento, as coisas irão melhorar porque o tempo está passando. Não me parece que existe uma relação direta entre a passagem do tempo e o melhoramento das coisas. Não é uma relação como, por exemplo, se eu jogar água aqui na minha mão, a minha mão molha, né? Então isso é uma relação direta, é uma relação que vai ter que acontecer, porque está na natureza das coisas. Mas entre os acontecimentos históricos e a passagem do tempo, você não pode fazer um link, uma ligação direta de melhoramento. Então, essa ideia mesma do progresso contínuo, do progresso inexorável, ela já parece um pouco tola quando você coloca nesses termos. Mas qual o problema? O que se teve nos últimos tempos, assim, a olhos vistos, foi um aumento das técnicas, ou seja, você tem uma tecnologia que permite fazer tal ou qual coisa de uma maneira mais eficiente do que era feita há 20, 30 anos em uma determinada perspectiva. Então, por exemplo, é muito mais avançado tecnologicamente eu fazer uma cirurgia de coração hoje, uma bariátrica hoje, do que há 15, 20 anos. Então, de fato, você tem esse melhoramento da técnica. Mas o melhoramento da técnica não significa, por exemplo, conhecimento. Você pode manipular tecnicamente uma coisa de maneira absurdamente efetiva sem você de fato conhecer a coisa. Então veja, se eu tenho lá uma tecnologia, qual é a tecnologia que eu tenho? É bater duas pedras, eu bato duas pedras até que elas provocam uma certa faísca, aquela faísca toca em um material, em um determinado combustível e ele pega fogo, inflama e ali eu posso acender uma fogueira, posso cozinhar um alimento, enfim. Os neandertais faziam isso. Todos os homens em todas as épocas faziam isso. Mas se eu chegar para você e perguntar, por exemplo, se um aborígene lá no interior da Austrália, né, ao fazer aquela técnica passada pela sua ancestralidade, seu avô, bisavô, seu pai fazia aquilo, lhe ensinou a fazer aquilo, ele tem aquele máximo de eficiência em provocar aquela faísca, em fazer aquele fogo. Se eu perguntasse a ele, vocês acham que ele saberia me responder quais os elementos da combustão? Vocês acham que ele saberia me responder qual o papel do oxigênio para a consecução daquele objetivo lá de fogo que ele tem? É óbvio que não. Ele saberia dizer que se ele tapar, por exemplo, todas as entradas, vai ser mais difícil fazer fogo. Ele tem a manipulação da técnica. Mas a manipulação da técnica per si, ela não implica num conhecimento profundo da coisa. Entende? Você pode conhecer a coisa superficialmente, manipulá-la tecnicamente num nível de excelência, produzir grandes resultados e mesmo assim aquela coisa ser uma completa desconhecida para você. Veja, até hoje ninguém sabe responder, por exemplo, o que é a gravidade. A luz. Ninguém sabe. Não obstante, você tem tudo que está acontecendo, o que estamos fazendo agora, né, baseado na luz, os lançamentos de foguete, enfim, todas as coisas são baseadas na gravidade, mas ninguém sabe definir o que é de fato.
Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente também não pode se deixar enganar pela percepção de que o avanço técnico ele está intimamente ligado com o progresso científico propriamente, no sentido de conhecer a intimidade da matéria, no sentido de conhecer em profundidade a intimidade das coisas e sua relação com as demais. Então, não caiam nessa falácia. O aumento da técnica não implica necessariamente uma superioridade de conhecimento. Então, o que nós estamos vendo hoje, inclusive na ciência, é uma manipulação cada vez mais eficiente de certos aspectos externos dos elementos, ou até certos aspectos mais íntimos dos elementos, mas cada vez mais um desconhecimento acerca dos elementos. Isso está acontecendo com muita frequência. Por quê? Porque quando se perde a base da filosofia da ciência, quando se perde a base filosófica por trás do desenvolvimento científico, então você fica apenas com a manipulação e com os folguedos e com a pirotecnia da manipulação. E é basicamente isso que se trata a ciência moderna, né? Salvo, obviamente, você tem exceções, mas quando você perde essa base filosófica, você fica apenas com a manipulação técnica. E é isso que nós estamos vendo. Então, esse caminho que nós fizemos até agora foi para dizer o quê? Foi para dizer o seguinte, que a nossa ideia de que a palavra revolucionário linkada à mudança seja algo intrinsecamente bom, é porque, de certa forma, nós já temos em nós essa mentalidade do progresso inexorável, que o tempo sempre trará um progresso contínuo. Percebe? Então, a gente já tem essa ideia em nós. Por isso que a palavra revolucionário para nós soa tão agradável, soa tão boa. Uma outra coisa, um outro sentido da palavra revolucionária é que ela não está linkada apenas ao aspecto de mudança, a mudança pela mudança. Não, a mudança pela mudança, você já tem uma palavra, mudança. Não é isso. Quando eu falo revolucionário, eu estou falando de um tipo de mudança que carrega em si um ineditismo. Ou seja, como se nunca tivesse sido concebido daquela maneira e de repente passa a ser concebido daquela maneira. A ideia de revolucionário também traz a ideia de uma mudança repentina, ou seja, não apenas o inédito, mas a própria estrutura da passagem temporal necessária para a mudança é carregada de uma percepção de agilidade, de simultaneidade, enfim, de uma mudança muito rápida no tempo. Então você tem esse de chofre, a mudança de chofre. Aqui era de uma maneira e de repente aqui já não era mais. Então você tem também essa percepção dentro, embutida na ideia de revolução. Também a ideia de revolução está muito ligada a uma mudança que não é superficial. Veja, algo que muda apenas superficialmente, ela não pode ser adjetivada como revolucionária. Nenhum de nós, por exemplo, poderíamos dizer que se eu mudasse essa cor aqui de marrom para branco, seria revolucionário. A não ser que, veja só, a não ser que o fato dessa mesa ser marrom estivesse unido dentro de todo um conjunto de conceitos e a quebra desses conceitos fosse em si uma mudança drástica, uma mudança repentina, drástica e profunda. Aí sim, a mudança desse banco de marrom para branco teria o condão de ser falado e de ser colocado como revolucionário. Percebe? Porque teria esse movimento, teria esse mecanismo. Ora, quando nós falamos então de algo revolucionário hoje, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós, como eu disse, já estamos nessa mentalidade. A estrutura dessa live de hoje era para falar assim, ser revolucionário é bom? Bem, isso depende muito. Por quê? Porque essa mudança brusca, essa mudança repentina, essa mudança profunda, ela não necessariamente pode ser boa. Ela pode ser absurdamente má, como ela pode trazer alguma coisa de bom. Então, para começar, você não tem como saber se uma mudança revolucionária foi boa ou má apenas pelo fato de ser revolucionária. Isso não existe, né? E basicamente essa é a ideia que se tem, se é revolucionário é bom. Uma outra coisa é que nós vamos observar a palavra revolucionário na percepção que lhe dá o Olavo de Carvalho, que é a mentalidade revolucionária aplicada aos movimentos políticos do Ocidente, nos últimos, pelo menos, 500 anos. Então, o que é que a gente percebe? O que é a mentalidade revolucionária? É um tipo de pensamento que tem em si, inclusive, esse condão de achar que o tempo trará inexoravelmente uma mudança para melhor. Então, a mentalidade revolucionária, para quem tem até uma palestra sobre isso na playlist do Instituto Borborema. Mas eu vou dar uma passada aqui por cima para nós irmos para outra parte da live, certo? Para quem não assistiu ainda, vá lá e assista, né? E aqui eu vou dar só o suficiente para nós continuarmos no raciocínio. A mentalidade revolucionária, ela carrega em si
3 consequências. A primeira delas é o seguinte, é a inversão do tempo, que é aproximado do que eu falei. Veja, para o revolucionário, o futuro que ele quer é o futuro melhor. O futuro que ele quer é o futuro que irá conquistar todo o bem. O futuro que ele quer é o futuro perfeito. Logo, o futuro para ele é algo que vai se realizar de verdade. Ou seja, como é que a gente normal, pessoas normais, pessoas comuns concebem o tempo? O passado não se altera, o presente está acontecendo e o futuro se fará. O futuro é incerto. Na cabeça do revolucionário, o futuro é certo. E o futuro será aquele futuro revolucionário que ele tem como correto, que a ideologia dele traz como correto. Então, o futuro é certo e o passado ele é reinterpretado à luz daquele futuro. Então, você percebe que você já tem essa alteração na percepção do tempo. Então, minha gente, vejam que uma mentalidade que muda na cabeça do cara a percepção do tempo não é uma coisa simples. A segunda consequência da percepção da mentalidade revolucionária é que, com a percepção do tempo, você também tem a inversão da moral. O que é a inversão da moral? A inversão da moral é o seguinte, veja, eu sou revolucionário, certo? Eu estou lutando por um futuro melhor. Se eu estou lutando por um futuro melhor, isso implica dizer que todo mundo que está contra mim, que está empatando daquele futuro melhor chegar, ele já é culpado por si mesmo. Então, o que quer que eu faça com ele, ou o que quer que aconteça com ele, o culpado é ele. O culpado não sou eu. Porque é ele que está no meu caminho de tornar o futuro melhor. Entende? Então, é aquela pessoa que lhe coloca no paredão, dá um tiro na sua nuca, e para ela, o culpado por receber aquele tiro na nuca foi você. Porque você estava empatando o futuro revolucionário. Você a obrigou a fazer aquele tipo de coisa. E a outra consequência da mentalidade revolucionária é o seguinte, se os meus atos, todos eles, têm em vista trazer esse futuro brilhante, trazer esse futuro perfeito, trazer esse paraíso na Terra, então os meus atos, eles são moralmente superiores. Não importa o que eu faça, veja, se eu tiver que estuprar uma criancinha e esse estupro servir para o bem do futuro revolucionário, esse estupro eliminar os inimigos da revolução, se esse estupro for feito contra os inimigos da revolução e se esse estupro me colocar mais perto daquele futuro revolucionário que eu almejo, esse estupro ele é moralmente válido, aceitável e desejável. Não existe nada de mal nele. Por quê? Porque ele é feito em vista do futuro revolucionário. E quando esse futuro revolucionário chegar, ele será a medida de todas as coisas. Então, quando o futuro revolucionário para o qual eu estou lutando aparecer, ele vai estabelecer as regras de julgamento. Então, o julgamento presente, ele é irrelevante para o revolucionário, porque ele está sendo julgado em vias do futuro. Eu me lembro até de uma frase, eu não sei se foi José Genuíno ou José Disseu, acho que foi José Genuíno, que disse assim, mas eu não roubei para mim. Né? Eu não fiz essa... Não, ele disse roubou não, ele não disse roubou, mas ele disse no sentido assim, eu não fiz essas coisas para mim, eu fiz essas coisas para o partido. Ou seja, naquele momento ele estava sendo sincero. Ele estava sendo sincero, eu acredito que ele estava sendo sincero. O choque dele em acharem que ele estava errado foi sincero, porque ele, na cabeça dele, ele não estava fazendo aquilo para ele. Percebem? Aquele ato era moralmente válido, porque estava sendo feito em vista do futuro revolucionário. Né? Então, quando os nazistas mandavam os judeus para a câmara de concentração, alguns deles diziam, meu Deus, por que é que os judeus nos obrigam a fazer isso? Mas isso é necessário, porque o futuro perfeito deve vir. Então a mentalidade revolucionária ela causa essas coisas, ela causa uma inversão do tempo na cabeça da pessoa que está imbuída da mentalidade, ela causa uma inversão da percepção de moral, ela causa uma inversão da vítima e do carrasco. Então a vítima na verdade ela é o carrasco dela própria, né? Porque ela está contra o movimento revolucionário. Então você tem essa percepção. Alguém falou aqui, que todo comunista é doente da cabeça, né? Só que a questão é que a mentalidade revolucionária ela não é, veja só, ela não é um patrimônio comunista. Na verdade, a mentalidade revolucionária ela surge antes do movimento comunista. Né? E ela se manifesta de várias maneiras, inclusive entre liberais. A mentalidade revolucionária ela não é patrimônio comunista. Né? Não que o que você disse seja errado, mas ela não é um patrimônio comunista. Então a gente tem que ter cuidado em perceber a coisa com mais abrangência, entende? Porque o que é que pode acontecer? Pode acontecer de
a pessoa lutar contra um movimento político identificado com o comunismo, mas mesmo assim deixar crescer um outro tipo de movimento político que carrega também a mentalidade revolucionária e que também irá causar um grande mal. Por quê? Porque ele está imbuído de toda essa mentalidade aqui que eu falei. Então ele vai causar um mal político, ele vai causar um mal social, ele vai causar um mal espiritual, inclusive. Então, tem que se ter cuidado com isso. Pois bem, ditas essas consequências da mentalidade revolucionária, uma outra coisa que também é própria da mentalidade revolucionária é a mudança da natureza humana. Veja, no revolucionário, ele tem tanta certeza do futuro perfeito da sua ideologia, que esse futuro tem que se realizar ainda que todas as estruturas existentes na realidade sejam contrárias a ele. Então vamos pegar até o exemplo do comunismo, né? Tem uma frase, eu não sei se foi Milor Fernandes que disse assim, que o comunista é um alfaiate que quando a roupa não cabe no cliente, ele ajusta o cliente. Ele não ajusta a roupa. É mais ou menos isso, quer dizer, se a realidade é contra a minha ideologia, o problema é da realidade. Então, na mentalidade revolucionária, existe essa ideia de mutação profunda das estruturas, das bases mesmo da realidade. Em nível político, em nível social, qual é a consequência disso? O acúmulo de poder. Porque veja, minha gente, se nós formos olhar direitinho, o raio de ação humano, ele é curto. O raio de ação humano, ele não é muito largo. Então, se eu preciso fazer uma reforma nas estruturas mesmo da natureza humana, nas estruturas mais profundas do tecido social, quanto de poder eu preciso acumular para fazer isso? Muito. Porque eu, com o meu poder que eu tenho agora, eu sozinho, eu não vou ser capaz de fazer isso. Então, o primeiro passo para o futuro melhor chegar é o acúmulo de poder. Porque é o acúmulo de poder que vai ser o responsável de fazer essa mutação profunda nas estruturas da natureza humana, beleza? Então, mudar o mundo vira o passo 2. O passo 1 é acumular poder. Então, essa mudança através do poder político é uma das características fundamentais da mentalidade revolucionária. Então, você tem o acúmulo de poder, o acúmulo de poder, o acúmulo de poder. O que é que o acúmulo de poder vai fazer? O acúmulo de poder vai fazer o seguinte: se eu tenho que acumular o poder para mudar profundamente as estruturas sociais, isso implica dizer que todo poder que não seja aquele direcionado a essa mudança é um poder pérfido, é um poder perigoso, é um poder que tem que ser eliminado. Por quê? Porque ele é um obstáculo ao futuro melhor. Vocês estão entendendo? Olha a gravidade desse tipo de coisa. Ele é um obstáculo ao futuro melhor. Então, sendo um obstáculo ao futuro melhor, voltamos à questão da mentalidade revolucionária, das 3 características. Se ele é um obstáculo, logo ele tem que ser eliminado porque ele está causando mal. Então, qualquer poder que não seja aquele poder direcionado a isso, ele já é um mal em si. Então, as pessoas se perguntam assim, por que é, Pedro, que os comunistas batem tanto na família, na estrutura familiar? Por quê, minha gente? A estrutura familiar é o primeiro nível de poder. É o nível de poder com legitimidade. A primeira autoridade sobre o ser humano é a autoridade da sua estrutura familiar. É a autoridade do pai, da mãe, é a autoridade do irmão mais velho, é a autoridade das pessoas que lhe precederam, é a autoridade das pessoas que cuidam da manutenção da sua vida. Então, essa autoridade, se ela não estiver sendo exercida em função do futuro melhor e do futuro perfeito que o poder político quer causar, aliás, que o poder político quer realizar, quer conquistar, então essa autoridade ela tem que ser eliminada, porque ela é um obstáculo. Então, quanto mais você dissolve as estruturas intermediárias de poder dentro da sociedade, tanto mais sobra poder para aquele núcleo político que já está com o objetivo de ter o poder para si. Por isso que uma das coisas fundamentais para você destruir a mentalidade, aliás, para você destruir os planos revolucionários dentro de um conjunto social, é exatamente você fortalecer as estruturas de poder tradicionais. E por estruturas de poder tradicionais, eu não estou falando assim, por exemplo, de oligarquias e coisas desse tipo. Não se trata disso. Até sim, veja, se a estrutura tradicional de poder dentro daquela sociedade seja a mediação através de uma elite aristocrática, a manutenção disso não tem problema nenhum. Se eu percebo que uma estrutura tradicional de tipo aristocrático, ela é per si má, eu já estou, de certa forma, caminhando aqui, ó, no abismo, entendeu? Para perceber
como a mudança profunda da sociedade, mediante o poder político, a desarticulação das estruturas intermediárias tradicionais é uma coisa boa. Então eu já estou andando aqui na beirinha. Isso já é, de certa forma, uma sugestão dessa mentalidade do nosso tempo, que graça no nosso tempo, que graça aqui no Ocidente. Então, quando eu fortaleço essas estruturas intermediárias de poder, eu tiro o poder central. Quando você vê, por exemplo, qual é a grande briga, né, da elite globalista contra a soberania nacional? É porque o fortalecimento da soberania nacional está para a elite globalista como o fortalecimento das famílias está para o poder político que quer dissolver as famílias. Porque da mesma maneira que a elite globalista ela quer que as nações percam seus caráteres identitários, quer dizer, suas representações legítimas de poder, para se submeter aos poderes de um conselho central de tipo mundial, assim também os políticos que querem o poder total dentro dos seus domínios sentem raiva da família, que é um obstáculo de poder intermediário entre ele e a pessoa que ele quer controlar. Então, boa parte do que a gente vê hoje de política externa, na verdade, é só mecanismos de mentalidade revolucionária e seu poder totalitário tentando invadir e as estruturas de soberania do poder nacional enraizadas na cultura e na tradição do povo tentando subsistir. Então, quanto mais você fortalece as estruturas tradicionais de poder, tanto mais você enfraquece a mentalidade revolucionária como forma política, né? Isso é uma coisa muito importante. Por isso que como é que deve ser a estrutura de uma sociedade, né? Já dizia Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ou seja, o que é que a prefeitura deve fazer? Apenas aquilo que o conjunto das pessoas do município não podem fazer. Ou seja, aquilo que as associações comerciais, clubes de bairro, SABs, enfim, aquele todo orgânico municipal, o que ele não pode fazer, é isso que a prefeitura tem que fazer. O que é que o governo do estado deve fazer? Aquilo que a população e a prefeitura não podem. E o que é que a União deve fazer? Aquilo que o conjunto do povo, a prefeitura e os estados não podem fazer. Então o que acontece? Você distribui o poder, você pulveriza o poder e a maior parte do poder fica na base do tecido social. E a menor parte do poder fica no topo do tecido social, com uma pirâmide perfeitinha, com a União aqui pequena, os estados no corpo intermediário, os municípios e a população formando a base de poder da estrutura social. Isso é a melhor coisa, porque o poder ele é pulverizado e ele é deslocado, ele é mantido dentro das estruturas mais profundas do tecido social, a começar do núcleo fundamental que é a família. Então, na forma política, a estrutura da mentalidade revolucionária ela sempre vai tomar matizes totalitárias, sempre. Porque se eu quero mudar a natureza humana em profundidade, eu preciso acumular grande poder para isso. Para acumular grande poder, eu tenho que sugar todo o poder que está à minha volta. Só posso sugar todo o poder que está à minha volta, subjugando, massacrando, tiranizando as estruturas de poder que não são as minhas. Então, a mentalidade revolucionária sempre, invariavelmente, ela tomará uma forma tirânica, porque não pode ser de outro modo. Entende? Isso do ponto de vista político-social. Do ponto de vista da pessoa, a estrutura da mentalidade revolucionária ela causa um grande mal no desenvolvimento da própria vida, no desenvolvimento da personalidade e da maturidade. Por quê? Veja só, o que é um indivíduo maduro? Um indivíduo maduro é o indivíduo que ele consegue perceber a realidade. Ele consegue perceber suas próprias limitações. Ele consegue perceber para onde ele quer ir e ele consegue agir dentro da realidade. Então, se eu chego aqui, tem um copo d'água e eu derramo um copo d'água, o que é que eu, como indivíduo são, um indivíduo equilibrado, o que é que eu vou fazer? Vou pensar, eita rapaz, derrubou a água. Isso é o ideal? Não. O ideal era que a água não tivesse caído, mas a água caiu. Ou seja, a água está derramada nessa mesa é um dado da realidade. Certo? A água caiu aqui. Então o que é que eu faço? Eu penso na minha mente mecanismos para solucionar na concretude aquele problema. Eu levanto o copo, eu peço um pano, eu enxugo, não tem pano. Eu passo aqui e tiro a água. Não tem nem como fazer isso, então deixa a água. O que não tem remédio, remediado está. Nessa a frase de sabedoria dos nossos avós. Ou seja, o que é que essa frase diz? É uma atitude de maturidade, de serenidade diante do mundo real. Certo? Um indivíduo
quando ele é imaturo, quando ele é fraco, ele não consegue agir no mundo real, porque ele sempre acredita que existe um mal naquilo que não é satisfatório às suas próprias vontades. Então, quando cai a água aqui, o que é que o indivíduo imaturo faz? Ele começa a tomar ares de vítima da realidade. Então, ele olha para cá e diz: caramba, isso tinha que acontecer comigo. Um copo d'água, na hora que eu estou fazendo a live, meu querido, é só água, entendeu? É só água, caiu aqui, resolva o problema. Então, quando o indivíduo tem essa nota de imaturidade, o que é que ele faz? Ele começa a reagir diante do mundo com revolta, porque ele é incapaz de agir no mundo, porque ele não tem força para agir no mundo. Não tendo força da personalidade para agir no mundo, ele se sente uma vítima do mundo. Olha que coisa terrível. Ele se sente uma vítima da realidade. A mentalidade revolucionária, nesse nível individual, ela causa nas pessoas exatamente esse movimento. É por isso que nós vemos aí, graçando pelas universidades, jovens estudantes de 50 anos, né? O cara está lá no curso de História há 25 anos. Quer dizer, os professores, ele é mais antigo no curso de História do que seus próprios professores. Ele está lá há 25 anos no curso de História e ele percebe o mundo inteiro como algo mau e cruel. E ele é o estandarte, ele é o estandarte da mudança, é ele que vai provocar toda a mudança. E se você falar com ele de maneira que ele não goste do seu tom, se você falar com ele questionando ele sobre as suas percepções de mundo, ele vai lhe julgar um inimigo da revolução e ele vai se sentir pessoalmente ofendido. Por que você o ofendeu? Não, mas porque você simplesmente foi contra aquela ideia. Como é que você não percebeu? E a pessoa se sente uma vítima daquilo. Quer dizer, quando você entra nessa espiral maluca, isso afeta completamente seus relacionamentos, isso afeta seu processo de maturação como indivíduo, isso afeta a sua percepção daqueles que vieram antes, o respeito que você deve a pais, mães, avós, a seus antepassados, isso afeta a maneira como você cria filhos, se é que você consegue criar algum filho desse jeito. Então, enfim, em nível pessoal, a mentalidade revolucionária ela causa uma distorção do mundo que impede o crescimento do cara, que impede o amadurecimento, que impede, em última análise, as pessoas de tornarem-se adultas, de tornarem-se humanas em sua plenitude. Pô. Então, quando você vê, né, vamos para o título da live, ser revolucionário é bom? Cara, pelo amor de Deus. Aí você vem e me diz, mas eu escutei alguém falando, Jesus Cristo foi um revolucionário do seu tempo. A pessoa grita, né, foi um revolucionário do seu tempo. Meu querido, quando você pega o Evangelho, o que Nosso Senhor diz claramente é: antes vai passar o mundo, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para levá-los à perfeição. Vocês veem uma ideia de ruptura? Não. Tanto é que o Antigo Testamento contém os símbolos do Novo Testamento. Qualquer pessoa que entenda um pouco de religião, de cristianismo, sabe disso. O Antigo Testamento ele carrega os símbolos do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento, a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma perfeição daquilo que já estava anunciado e simbolizado nas figuras do Antigo Testamento. Então você não tem uma ruptura com todas as estruturas, pelo contrário, você tem um aperfeiçoamento, uma continuidade num nível superior e perfeito daquilo que era figurativo. Você tem a realidade daquilo que era figura. Veja, a realidade daquilo que era figura não pode ser uma ruptura com a figura, porra. Porque a figura, ela era exatamente isso, um símbolo do que viria a existir. Então, quando a coisa existe, ela não é contrária ao seu símbolo. Ela é a perfeição daquilo que o símbolo estava apontando. Então, você não tem uma ruptura. Nosso Senhor não foi um revolucionário. Você pega a Revolução Americana. Não, a Revolução Americana não foi uma revolução como nós temos a Revolução, por exemplo, da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, você teve a tentativa de criação de um novo indivíduo. O calendário foi mudado. Por quê? Porque aquele tempo, a maneira como o tempo era contada, era uma maneira que deveria ser alterada. Vocês estão entendendo a profundidade do que é a mentalidade revolucionária? O que é que ela quer fazer? Então, a Revolução Francesa, ela inaugura na modernidade um tipo de tirania que nunca se tinha visto antes. Veja, os Césares, Calígula, ele nunca tinha imaginado uma tirania como a da Revolução Francesa. Entendeu? Átila, o Uno, ele não tinha imaginado uma tirania como a da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é, na modernidade, assim, um braço do mal.
agindo, né? E nós somos ensinados na escola que a Revolução Francesa foi uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, e é óbvio que não foi dessa maneira. Basta você ver qualquer livro de história razoável, você vai ver que não foi dessa maneira. Então, na Revolução Francesa você tinha o desejo mesmo de reformar a humanidade até suas bases, até sua natureza, né? Tem a Assembleia que votaram-se para... conjuguei o verbo errado. Votou-se para saber se Deus existia ou não, e Deus perdeu. Deus ficou muito triste, porque perdeu, ele tinha que deixar de existir. Olha mesmo que palhaçada. Mas vejam só, isso demonstra a sanha de poder, né? A matança desenfreada que foi, famílias inteiras assassinadas porque um membro estava carregando um crucifixo. Assim, um pingente de crucifixo, a família inteira era assassinada. Os nomes eram alterados porque os nomes não poderiam trazer nenhuma carga do que tinha sido o antigo regime. Vocês percebem? A Revolução Francesa, a Raquel perguntou aqui, Pedro, a Revolução Francesa foi... Cadê? Foi um mal à humanidade? Exatamente, Raquel, acabei de responder. Percebem? Aí você pega o comunismo também. O que é que o comunismo prega? É o homos econômicos, né? Aquela coisa, é o homem baseado inteiramente nas suas características materiais. Quer dizer, você vai reformar a natureza humana de tal modo que vai surgir o homem perfeito daquilo ali. Isso é a base do comunismo, é a revolução completa da estrutura toda da realidade, da estrutura toda da sociedade. O que era o nazismo, um movimento também meu Deus do céu, eu estou errando muitas palavras. Um movimento típico da mentalidade revolucionária. Ou seja, o homo perfeito, o homo perfeito, né? O homem do nazismo, o homem ariano, a sociedade ariana, as mulheres arianas. Quer dizer, iria se construir um homem perfeito. Tem até uma gravura que é assim, um monte de homenzinhos pequenininhos, aí chega o Führer, era uma gravura que circulava na época. Aí chega o Führer, dá um murro assim naquela massa, amassa tudo aquela coisa e molda o homem perfeito ariano. O que é isso? Essa loucura de reformar a humanidade até as suas bases. Quando você pega a ideologia de gênero é um mecanismo de tipo revolucionário. Quer dizer, é a negação da estrutura mesmo da natureza humana, da estrutura biológica da natureza humana, em favor de um ideal revolucionário de desconstrução da sexualidade, desconstrução da família. Então, ela também é um movimento de tipo revolucionário. E assim nós vemos todas as políticas identitárias, né, de hoje, em que foi se transmutando parte do movimento comunista ao longo do século XX, ela também abarca características de mentalidade revolucionária. Então, para nós encerrarmos aqui, que já falei demais. Ser revolucionário é bom? Nessa perspectiva, absolutamente não. De maneira alguma. Por quê? Se você pensar no movimento revolucionário, sob essas características, né, que o professor Olavo destrincha, coloca a alteração da percepção do tempo, da percepção da moral, da percepção de vítima e de carrasco. Se você vê os exemplos da mentalidade revolucionária ao longo da história, a Revolução Francesa, o comunismo, o nazismo, tudo que o comunismo trouxe do século XX para cá, né, em que ele foi se transmutando, se você vir tudo isso acontecendo, quando você olha, né, o que a mentalidade revolucionária causa na vida privada das pessoas, na sua relação, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com o trabalho, no seu relacionamento com as outras pessoas, ou seja, como isso impede os indivíduos de amadurecerem. E aqui tem um problema seríssimo, porque não existe sociedade justa, existem indivíduos bons. E a sociedade tanto melhor será, quanto melhor forem aos seus participantes. A sociedade tanto mais justa será, quanto justos forem aqueles que a compõem. Então, existem pessoas. Então, quando você impede as pessoas de alcançarem o seu apogeu como indivíduo, quando você impede as pessoas de alcançarem o seu máximo como ser humano, seja através de uma postura de vitimização, seja através de uma postura de ódio à realidade, o que você está fazendo é destruindo as possibilidades de bondade dentro da sociedade. Porque, como eu disse, a sociedade ela é um ente abstrato. O que existe é o indivíduo agindo. Então, ser revolucionário é bom? Nessa perspectiva, não é de maneira alguma. Bem, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Vão lá no canal do Instituto,
Curtam todos os vídeos, comentem, compartilhem com amigos, dêem uma olhada, tem mais de 100 horas de conteúdo gratuito lá no canal do Instituto. Dêem uma olhadinha também nos cursos pagos e vão até o meu Instagram pessoal, que eu sempre estou produzindo conteúdo lá, PedroAugusto_PS, certo? Me procurem que vocês vão encontrar, tem muita coisa boa. Hoje mesmo eu já deixei muitas coisas sobre perguntas que me fizeram, enfim, dê uma passadinha lá, beleza? E é isso, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, valeu!